Gente, alguém ouviu falar aí no Silas Malafaia? Cadê ele? Cadê as profecias dele? Gente, ele profetizou para as urnas pararem. Não, o primeiro turno não parou. Ele profetizou, pediu a Deus para que Deus colocasse um espírito de confusão no Lula e não deu certo. Conclusão, falso profeta, porque a palavra de Deus ela fala que quando um profeta profetiza algo e não concretiza, sabemos então que é um falso profeta. Tá aí. Mas a gente sabe por que você apoiou tanto o Bolsonaro. A sua dívida com a União triplicou no governo dele e ele perdoou a dívida de 1,4 bilhões das igrejas evangélicas, inclusive a sua. Mas a sujeirada não para por aí. Tem muita sujeira aí por baixo desse tapete. Em 2023 a gente vai saber. E eu tenho certeza que será revelado. Sabe por quê? Porque lá em Lucas 8,17 diz que porque não há nada oculto que não venha a ser revelado e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. A sua casa vai cair. Você é um falso profeta. Usou o nome de Deus nessa eleição. Usou o nome de Deus com mentiras e fake news. E tá aí a resposta. Deus te respondeu. Olá, pessoal. Uma boa tarde para todos. Aqui quem vos fala é Geovaci Martins da Rocha. Estou de volta com mais um vídeo através do canal Social Cristão. Hoje é sexta-feira, dia 2 de dezembro de 2022. Já passaram 336 dias da contagem regressiva. Faltam 29 dias para a posse de Lula e o cara da Casa de Vidro deixar em definitivo o Palácio do Planalto. Deu like ou dislike se ainda não fez a inscrição no canal, faça agora e veja, o sininho está acionado e aperte em todas para receber notificações dos vídeos. Fazendo assim, você me ajudará a divulgar os vídeos, compartilhando com outros grupos. Favor, deixar o seu comentário. O assunto que estarei trazendo hoje é: Malafaia cobra Bolsonaro a convocar intervenção das Forças Armadas. O pastor alega que o artigo 142 da Constituição permitiria ato. Bolsonaro, como o senhor vai passar para a história? Provoca Malafaia. Meu comentário. Quero trazer esta notícia e já fazer o meu comentário e trazer um contexto histórico sobre o assunto, que é: Malafaia cobra Bolsonaro a convocar intervenção das Forças Armadas. Silas Malafaia, pastor evangélico, mega empresário da fé, que apoia Jair Bolsonaro e já apoiou todos os ex-presidentes que antecederam Bolsonaro, e desde 2018 que passou a apoiar Jair Bolsonaro, e assim como sempre foi um pastor polêmico quanto às doutrinas cristãs e se tornou um dos pastores políticos mais radicais e extremistas, que eu o chamo de Talibã Gospel, quando passou a apoiar Jair Bolsonaro. Mesmo sendo um dos maiores conferencistas e teólogo, ele usa a interpretação da Bíblia Sagrada a seu bel prazer e conforme a sua conveniência, ou seja, usa a interpretação da Bíblia usando texto sem contexto, ignorando a lei da hermenêutica, que ele conhece muito bem. Porém, o faz por mau caratismo, lendo um texto fora de contexto, e assim ele
e outros pastores usaram muitos outros textos para elogiar e bajular Bolsonaro. Gente, veja o que Silas Malafaia falou a respeito de Jair Bolsonaro. Isso ainda quando Bolsonaro falava de se candidatar e não havia nem cogitação dele ser eleito a presidente da República. Veja o vídeo. Silas Malafaia chama Bolsonaro de radical e quer fechar o Congresso. Ok? Deus abençoe vocês. Ok? Não existe direita radical? Você está enganada. Você que está enganada, minha filha. Sabe qual é a direita radical? É aquela que prega que quer fechar o Congresso Nacional. Você está enganado. Você está comendo pela mão dos plantadores de notícia da própria direita radical. Tem esquerda radical e tem direita radical. Os intolerantes estão na direita e na esquerda. Vamos deixar de ser trouxa. Tá pensando que eu cheguei aqui agora? Isso é conversa pra boi dormir, eu não sou boi não, viu, filha? Eu dizer isso pra você aqui, ok? Eu não era gado, né? Agora é, né? Cada um de vocês, vai ver quem é que disse que quer fechar o Congresso Nacional. Vai lá ver, vai lá ver. Olha na história, olha o que a pessoa fala, meu irmão. Irmão, olha o que as pessoas falam, não é que os outros plantam, não. Eu me guio pelo que as pessoas falam. Voltando ao assunto principal, que é Malafaia cobra Bolsonaro a convocar a intervenção das Forças Armadas. Quero mostrar que o pastor Silas Malafaia, que antes de Bolsonaro ser o presidente da República e ainda era uma incógnita ele ser presidente da República, ele falou que Bolsonaro era de extrema direita e falava em fechar o Congresso. E agora que Bolsonaro é o presidente, ele apoia e participa de benefício financeira e de poder, vendo que Bolsonaro perdeu a eleição. Defende que Jair Bolsonaro convoque uma intervenção militar. Em vídeo publicado na quarta-feira, dia 30/11, o pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo, exorta o presidente Jair Bolsonaro, PL, a convocar as Forças Armadas para fazer uma intervenção no país. Veja o vídeo, Bolsonaro e os militares. O que pode ser feito? Povo abençoado do Brasil, esse é o vídeo mais importante que fiz até hoje. Preste bastante atenção. Os militares não podem fazer uma intervenção por iniciativa própria. É golpe. Eles vão se nivelar ao ditador Alexandre de Moraes, que já deu golpe, e eu vou provar aqui, e vou dizer o que pode ser feito à luz da Constituição. Vamos lá? O artigo 1º da Constituição diz que o poder emana do povo e é exercido diretamente pelo povo por seus representantes. Isso é, poder legislativo e executivo. O judiciário não representa o povo. Alexandre de Moraes rasga também o artigo 5º, que é cláusula pétrea, não pode ser mudada. Inciso 4, a liberdade de expressão. Inciso 16º, o direito à manifestação. Artigo 220, parágrafo 2º, ele estabelece a censura. Olha a relação de gente que foi cerceada, alguns presos. Qual é o crime dessa gente pegarem armas? Isso é um absurdo. Alexandre de Moraes rasga o artigo 53 e prende deputado. Rasga o artigo 129, humilha, minha gente, o cara humilha o Ministério Público Federal. Ele rasga a resolução do TSE 23673/21. Leia lá os artigos 5, 51 e 86. Ele humilha e debocha do maior partido do país e debocha e humilha tanto o executivo como o legislativo.
quando Silas Malafaia diz que os militares não podem fazer uma intervenção por conta própria, pois isso seria golpe. E ainda diz que, se assim fizesse, iriam se nivelar ao ditador Alexandre de Moraes, que já deu golpe e disse que vai provar. O que eu digo é que essa é a estratégia da extrema-direita de acusar os outros dos crimes que eles estão cometendo, pois quem quer dar o golpe e implantar uma ditadura é a extrema-direita, através de Jair Bolsonaro. O STF está apenas cumprindo com a Constituição, e se não fosse o Supremo Tribunal Federal, através de Alexandre de Moraes, já estaríamos numa ditadura com Bolsonaro continuando no poder. E evoca o artigo 142 da Constituição Federal. Silas Malafaia quer fazer o papel de Supremo Tribunal Federal, que é o intérprete e guardião da Constituição, e o faz da mesma forma que usa para interpretar a Bíblia Sagrada, para atender suas conveniências, ignorando a lei de interpretação de texto, a hermenêutica, lendo texto sem contexto, sem avaliar algumas normas da hermenêutica que são: quando foi escrito, por quem foi escrito e para quem foi escrito, pois a Constituição foi escrita no momento de transição da ditadura militar de 1964 para a democracia. Ele já deu golpe! Isso com a conivência de grande parte da imprensa, dos partidos políticos, da OAB e da ABI. O que pode ser feito? Vamos à Constituição? Artigo 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, não de general de 4 estrelas. Quem manda nas Forças Armadas é o Presidente da República. Destinam-se, aqui está o objetivo: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais. Nós estamos numa desordem institucional. Alexandre de Moraes esculhamba com o Legislativo e o Executivo, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. Olha a bagunça que está aí. Quando Silas alega que o artigo 142 da Constituição Federal daria poder ao Presidente da República de convocar as Forças Armadas em momento de desordem, só que ele não frisou que as Forças Armadas podem ser acionadas também pelos outros poderes da República para manter a ordem. Vejamos o que diz o artigo 142 sobre a autoridade suprema do Presidente da República e a garantia dos poderes constitucionais, e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem. As Forças Armadas podem ser acionada por qualquer um dos 3 poderes, desde que seja para defender a ordem democrática do país, e não ao contrário, quando quem está provocando a desordem e o poder é o poder executivo,
através do presidente Jair Bolsonaro, que é um antidemocrático, contra a Constituição democrática do país, quando está sendo investigado pelos seus crimes pela Corte Maior, o Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar ordem na bagunça que esse ditador fez. Quando Silas Malafaia diz: Senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, o senhor é o presidente legal em exercício. O senhor tem poder de convocar as Forças Armadas para botar em ordem na bagunça que esse ditador fez, se referindo ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes. Gente, o que eu digo é: quem está provocando a bagunça e sempre promoveu é Jair Bolsonaro e seus seguidores, que são insuflados para fazer manifestações e até terrorismo, como tem acontecido após o resultado da eleição do dia 30 de outubro, e até insuflado por Silas Malafaia, que já deveria ter sido punido pelos seus crimes. A Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, no artigo 142 da Constituição Federal, não autoriza uma intervenção militar a pretexto de restauração à ordem. Não existe país democrático do mundo em que o direito tenha deixado as Forças Armadas a função de mediar conflitos entre os poderes constitucionais ou de dar a última palavra sobre o significado do texto constitucional, diz o documento. Se os militares não quiserem se obedecer, o Código Penal Militar, artigo 5º e o 319, são presos. Eu vou terminar isso. E se os militares não quiserem te obedecer, serão presos, afirma o Silas Malafaia. Sabe o que Bolsonaro não tem esse poder nessa altura do campeonato? Até parece que Silas Malafaia quer que Bolsonaro seja preso muito mais rápido do que será. Presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história? Omisso? Covarde? Ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição? Quando Silas Malafaia, num tom de autoridade, diz: presidente Bolsonaro, como é que o senhor vai passar para a história omisso, covarde, ou alguém que usa o seu poder legal garantido pela Constituição? O que eu digo é que, na verdade, nenhum dos três poderes tem poder de convocar uma intervenção militar com finalidade de uma ditadura, até porque estaria ferindo o direito do outro poder e o princípio maior da Constituição, que é a democracia. Até o próximo vídeo.